Olá pessoal, mais uma vez, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos sobre prematuridade. Agora, a reta final, vamos falar da prevenção terciária, também conhecida como tratamento da prematuridade, tentativa de barrar o parto um pouco antes dele acontecer e, em não conseguindo esse processo, como se dá a assistência de um parto prematuro. Vamos lá. Então, tratamento da prematuridade, ele envolve, sem dúvida, o internamento da paciente, a discussão sobre o uso de tocolítico, né, tocose, a gente vai ver o que é isso, corticoterapia, antibióticos e abordagem de fatores causais. Então, por que internar? Estamos diante de uma paciente que tem um trabalho de parto prematuro de fato, tá? Ela foi admitida porque tem um risco do nascimento antes da hora e o internamento irá proporcionar para a gente uma melhor vigilância materno-fetal. Vai permitir o uso de terapia parenteral para essa criança, caso seja necessário ao nascer, investigar ação complementar de condições materno-fetais que possam estar provocando esse desfecho e uma avaliação da vitalidade fetal através de uma cardiotocografia, de um ultrassom, ou a pesquisa mesmo da maturidade fetal poderia ser feita em alguns serviços, principalmente naquelas situações onde a idade gestacional é limítrofe e a gente poderia lançar a mão de aminocentese para ver o teste de Cleveland, a dosagem de fosfatidilglicerol. Pelo menos em nosso meio isso não é muito utilizado, mas lá fora isso é sim feito. Avaliação de complicadores, posso aproveitar o internamento para ver se tem algum grau de infecção, seja sistêmica, seja no sumário de urina, orocultura, e fazer também uma pesquisa de Streptococcus grupo B, que envolve a cultura do terço distal da vagina e através do esfíncter anal e região perineal. Outro elemento, então, que o internamento irá proporcionar que possamos utilizar seria a tocólise. Então, o termo quer dizer toco, quer dizer contração, lise, quer dizer parada ou destruição dessas contrações. Então, são medicamentos usados para interromper de forma mais veemente as contrações de parto. Ela tem uma efetividade questionada a longo prazo, então parece que ela retarda o parto, mas não por muito tempo. A maioria dos trabalhos mostram que ela não consegue prolongar demasiadamente o trabalho de parto, em média 24, 48 horas. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas em média seria algo em torno de 24, 48 horas. O retardo de até 7 dias, portanto, aconteceria em poucos casos e não altera isoladamente a mortalidade perinatal. Então, essa mudança de média de 24 a 48 horas para nascer não faz o bebê se transformar da noite para o dia se ela for utilizada de forma sozinha. Então, o tocolítico puro, ele não é um elemento que muda o desfecho. Porém, o grande benefício, por que a gente usa a tocólise, é porque com a presença do tocolítico, eu ganho umas 48 horas para a utilização do corticoide. E esse sim muda desfecho perinatal, que vamos falar um pouco mais à frente. Então, para quem aqui está indicado, então, a tocólise para mulheres que se beneficiarão do corticoide, que são as mulheres que estão entre 24 e 34 semanas de gestação. Então, mulheres em trabalho de parto com 24 a 34 semanas são mulheres que eu devo pensar em usar tocolítico. Mas não basta ter a idade gestacional adequada, eu tenho que não ter contraindicações. A gente vai falar de algumas na estante. Tá? Então, se tiver algo que contraindique o uso do tocolítico, obviamente que eu não posso utilizá-lo. E aí, infelizmente, eu vou ter que observar a evolução do parto. Passando dessa idade gestacional, onde eu não tenho mais necessidade do corticoide, eu sei que o tocolítico puro não muda desfecho, então não precisaria usar, mas uma exceção a essa regra vem caso eu queira transportar a paciente que está, por exemplo, com 35, 36 semanas, para um lugar onde tem suporte neonatal. Então, o nascimento de um bebê prematuro, um local em que ofereça condições ideais de suporte, melhora o seu prognóstico. Então, por essa possibilidade, a gente poderia fazer uso, apesar de ter passado as 34 semanas. E quais são as contraindicações para o uso da tocólise? De forma absoluta, morte fetal, sofrimento fetal, malformação fetal incompatível com a vida, uma restrição de crescimento, ruptura prematura de membranas, infecção amniótica, descolamento prematuro de membranas, de placenta, na realidade, placenta prévia sangrante ou síndromes hipertensivas, principalmente descompensadas.
Então, são situações onde a gente não indica a manutenção do bebê no ambiente que ofereça risco para ele ou a mãe esteja em risco. Contraindicações ainda absolutas, um diabetes insulino dependente instável, uma cardiopata também instável, o hipertiroidismo não compensado, ou anemia falciforme numa crise falcêmica, eu não vou indicar a tocólise se ela estiver em trabalho de parto nesse momento. Existem contraindicações relativas, como uma paciente com hipertensão arterial crônica, nefropatia crônica, polidramia, que depende muito do grau de compensação dessas doenças, e até mesmo mulheres com trabalho de parto já com maior de 4 centímetros, onde a tendência de evolução é muito maior e a chance do seu tocolítico ser efetivo ela não é tão boa assim. Quais são as drogas utilizadas para tocólise? Eu tenho os beta-miméticos, os inibidores dos canais de cálcio, sulfato de magnésio, inibidor da síntese de prostaglandina e o análogo de ocitocina. Vamos falar de cada um. Beta-mimético. Como é que é usar o mecanismo de ação? Ele se conecta ao receptor na célula miometrial, né? Com isso você vai ativar a adenilciclase e ela transforma ATP em AMP cíclico, fazendo uma liberação do cálcio livre intracelular. Isso faz o biorrelaxamento. As drogas mais utilizadas são a ritodrina, que é autorizada pelo FDA com esse sentido, a terbutalina, muito usada aqui em nosso meio, o salbutamol, fenoterol e a azoxuprina. O problema do beta-mimético maior são os efeitos colaterais. Ele não é seletivo. Então, onde é que tem receptor beta-1? Aqui, coração, intestino, beta-2 no útero, pulmão, árvore brônquica, vasos sanguíneos, no pâncreas. Então, ele tem ação tanto nesses receptores maternos quanto fetais. Então, ele vai causar manifestações em diversas áreas do corpo, não só no útero. Os efeitos fisiológicos, então, quase 100% das mulheres que utilizam têm taquicardia, pode ter ainda hipocalemia, hiperglicemia, tremores, palpitações, hipotensão. Não fisiológicos podem levar a dispneia, dor torácica, arritmia e até edema pulmonar, isquemia miocárdica, embora raro. A dose utilizada pode ser pela via subcutânea ou a via venosa. A subcutânea aqui seria meia ampola, né? 0,25 mg a cada 4 horas, ou então dilui 5 ampolas no soro e faz um gotejamento que pode começar de 10 a 20 gotas por minuto, e aumentando isso nessa fração de solução aos poucos, enquanto observa se a paciente tem efeitos colaterais que impeçam o uso da medicação. Essa terapia pode ser mantida ou até 24 horas sem atividade uterina e depois reduzida de forma gradual. Alguns dos cuidados que são recomendados para o uso do beta-mimético, com a possibilidade de realizar um ECG prévio, quando você pega de surpresa por uma alteração cardíaca dessa mãe, que contraindicasse o uso da medicação, controlar os dados vitais, buscando frequência cardíaca materna abaixo de 120, monitorar os batimentos cardíacos fetais, que tende também a ficar taquicárdio, avaliar o aparelho cardiorrespiratório e não infundir numa vazão muito rápida, né, para não dar efeitos colaterais. Uma segunda droga que vamos falar, e hoje é considerada a droga de escolha, a droga inicial, seriam os bloqueadores do canal de cálcio, por exemplo, nifedipina. Qual é o mecanismo de ação? Impede a entrada de cálcio intracelular, impede a liberação do cálcio intracelular e aumentam a saída desse cálcio. Os efeitos colaterais são menores, né? Rubor facial, cefaleia, que desaparece após 24 horas, e náuseas. A dose pode ser 30 mg oral, seguido de 20, 10 a 20 mg a cada 6 a 8 horas, como uma dose de manutenção. Então, geralmente são mantidos nas primeiras 48 horas da tocólise. Então, comparando os dois, eu tenho uma efetividade muito parecida das duas drogas em relação à parada das contrações, porém, de efeitos colaterais é muito maior no grupo do beta-mimético. Então, se os dois são relativamente baratos, os dois são efetivos, porém, esse tem menos efeito colateral. Inibidor de prostaglandina, o mecanismo de ação e inibição da síntese de prostaglandinas. Vimos que na fisiopatologia do trabalho de parto prematuro ela faz parte, né? Então a produção de prostaglandinas pode levar a contrações uterinas, então atua diretamente no processo fisiopatológico. A dose pode ser supositório ou via oral, né, de 100 mg de indometacina, que geralmente é a droga utilizada, e pode ser mantida nas primeiras 48 horas, não mais do que isso. Por que não mais?
Porque um dos efeitos colaterais no feto é o fechamento precoce do ducto arterioso, que tem prostaglandinas na sua formação, e se você mantém o uso constante desse inibidor de prostaglandina, esse ducto vai fechando, causando em algumas crianças a hipertensão pulmonar primária. Além disso, pode levar a enterocolite necrotizante, oligodramia, hemorragia intracraniana. Então, não se permite o uso prolongado dessa medicação, nem quando eu tenho uma idade gestacional superior a 32 semanas, quando esse ducto, por exemplo, já está em processo de estreitamento e o fechamento dele é mais rápido, ele não precisa de tanto tempo para isso. Terceira droga, o sulfato de magnésio, ele impede a entrada de cálcio por competição. A dose 4 gramas IV de ataque, né, em 20 minutos, seguido de uma manutenção que pode variar de 2 a 3 gramas por hora. O problema do magnésio é que ele é tóxico, né, então ele tem os seus riscos a gente usa muito em pré-eclâmpsia para evitar convulsões, e o poder tocolítico dele não é tão alto. Então, comparado às outras drogas, ele tem uma menor efetividade e aqui um risco de intoxicação maior, então ele acaba não sendo utilizado de forma frequente. Cuidados para o seu uso: monitorar os reflexos patelares, diurese e frequência respiratória, já que ele pode dar parada respiratória e tem que ser excretado pela urina, e os reflexos patelares denotam que o nível sérico não está tão alto assim. O efeito tocolítico dele, portanto, é fraco. E o último elemento desse grupo de drogas, que seria o antagonista da ocitocina, que tem como mecanismo de ação a competição com o receptor da ocitocina direto, né? Então, a droga que tem no mercado chama-se Tractocil, eu falo o nome porque é a única que tem. Então, ele se conecta ao receptor da ocitocina, bloqueando a liberação das reservas de cálcio, né? E a entrada de cálcio também para o interior da célula. Efeitos colaterais são mínimos, já que a ação é local, onde tem receptor de ocitocina. Não são muitos órgãos, então náusea, vômito, cefaleia, taquicardia, tontura e hipotensão pode até acontecer, mas não são tão frequentes. O modo de uso, ele tem uma sequência de passos, né, para uso. No primeiro minuto é uma dosagem, no segundo minuto você bota uma droga para correr durante 3 horas, é uma outra infusão, e aí depois de 3 horas até as 48 horas, você faz uma terceira forma de infusão. Então ele fica nas primeiras 48 horas tentando manter a parada do trabalho de parto. O problema é que o custo pode ser alto. Isso aqui está até desvalorizado, viu, gente? Isso aqui não é só isso hoje em dia, não. O tratamento já está bem superior a esse custo. Claro que se você evita o internamento de um bebê no UTI, você reduz demais o custo da assistência. Seria talvez custo-benefício usar uma droga mesmo mais cara. Mas o tratamento hoje gira algo em torno talvez de 4, 5 mil nos dias de hoje. Então está bem superior a isso já. A corticoterapia seria a terceira abordagem, né? Então falamos internamento para uso do tocólise, se for usar corticoide. Então o objetivo do corticoide é amadurecer o pulmão fetal, o mecanismo de ação, ele age na ativação dos pneumócitos tipo 2, elevando entre 24 e 34 semanas a produção do surfactante. Depois de 34 já não haveria necessidade, porque já existe surfactante de forma fisiológica, eu não preciso aumentar a quantidade, já tem quantidade suficiente para o bebê sobreviver, vir ao lado de fora. Então, a zona onde eu precisaria seria essa zona entre 24 e 34 semanas. O problema de não fazer antes é porque eu não tenho pneumócito para responder do mesmo jeito. As células não estão desenvolvidas a ponto de produzir uma quantidade adequada de surfactante. Então, a zona para realização seria essa zona entre 24 e 34 semanas de nascimento. Então, ele vai amplificar a produção que já existe de surfactante. O efeito, ele começa geralmente depois das primeiras 24 horas da dose que foi feita. Então, não adianta dar o corticoide agora e tirar o bebê daqui a 6 horas, você provavelmente não vai ter o benefício. Existe um tempo para a produção desse conteúdo, né? Então leva tempo para a célula produzir o surfactante, mas uma vez produzido, ela mantém essa aceleração na produção por até 7 dias. Então, geralmente a gente indica o corticoide quando existe uma perspectiva de nascimento nos próximos 7 dias. Os efeitos benéficos: redução de 40 a 60% da síndrome da membrana hialina, redução da necessidade de suporte por oxigênio, melhor resposta ao uso de surfactante externo, redução da hemorragia intracraniana, redução da enterocolite necrotizante, melhor estabilidade circulatória,
e melhor sobrevida. Portanto, faz uma diferença absurda fazer um corticoide no bebê que está precisando. Os efeitos colaterais podem vir desde supressão do adrenal fetal, alterações na cardiotocografia com redução da variabilidade, redução do perímetro cefálico e alteração neurológica de comportamento na infância. Então, antigamente se fazia o corticóide a cada 7 dias, repetia toda semana, e aí começou a haver redução da massa encefálica, desenvolvimento intelectual menor das crianças que tinham feito uso repetitivo do corticoide. Então, usar muito corticoide não é legal, não devemos indicar isso. Basicamente, o uso deve ser numa sequência de 2 dias apenas. E a leucomalácia paraventricular, que é outro achado frequente, mais frequente em pacientes que usam corticoide. As drogas, a posologia, betametasona é a droga de escolha, 12 mg intramuscular, hoje repete amanhã, são 2 dias de uso, com intervalos de 24 horas entre eles. A dexametasona, da mesma forma, 2 dias de uso, só que eu faço doses de 6 mg a cada 12 horas. Então, fazer apenas um ciclo. Quanto ao antibiótico, para pacientes em trabalho de parto prematuro, devemos pensar no antibiótico profilaxia intraparto para estreptococo do grupo B. Ele não altera a mortalidade perinatal pela prematuridade, então o fato de usar ou não usar o antibiótico, a mortalidade perinatal parece não usar, mas você reduz em 85% o risco de infecção neonatal. Então, deve ser indicado. O antibiótico profilaxia, ela tem algumas indicações clássicas, né? Uma delas é a cultura positiva nas últimas 5 semanas. Então, se a paciente fez uma cultura e tem essa cultura dessa região positiva, você está indicado. Outra seria aquela paciente com trabalho de parto ou ruptura prematura abaixo de 37 semanas, que entrou em trabalho de parto antes de 37. Lembrando que toda paciente com um parto prematuro, ela tem um suposto grau de infecção envolvido, e dentre as bactérias relacionadas à infecção, o estreptococo deve ser pensado. Então, se existe um potencial de infecção, vamos cobrir essa situação com um antibiótico. A paciente com ruptura prematura maior que 18 horas, paciente por febre no trabalho de parto e parto anterior com história de estreptococo, ou mesmo uma urocultura no pré-natal que tenha dado um estrepto positivo. Então, para a gente interessa nessa aula essa indicação. Então, toda paciente com trabalho de parto prematuro, ela deve ser coberta com estreptococo, a não ser que ela chegue com uma cultura bem recente mostrando que ela não tem. Então, somente realizar na iminência de parto, ou seja, se tem um trabalho de parto acontecendo. Então, a primeira opção seria penicilina G cristalina, 5 milhões de unidades, seguidas por 2,5 milhões de 4 em 4 até o parto. Então, se vai passar o bebê pelo canal, tem chance de contaminação, que ele seja protegido. Penicilina é a droga de escolha. Uma segunda opção seria a ampicilina, 2 gramas IV, seguidas de 1 grama IV de 4 em 4 horas até o parto. Se ela for alérgica à penicilina, mas é um baixo risco de anafilaxia, uma terceira opção pode ser uma cefalosporina de primeira, que é uma indicação do CDC, 2 gramas IV de cefazolina, seguido de 1 grama de 4 em 4 até o parto. Mas se for um alto risco, um paciente que tem história de urticária, angioedema, anafilaxia, condições agravantes associadas, como por exemplo asma, usuários de beta-bloqueadores, eu posso fazer uso da clindamicina ao invés das drogas que a gente citou anteriormente, 900 mg IV de 8 em 8 até o parto, ou uma eritromicina de 500 mg IV de 6 em 6 até o parto. E se ela tiver resistência a essas drogas, eu posso fazer uma cultura de saber disso, ela pode fazer até a vancomicina, 1 grama de 12 em 12 até a hora do parto. Então, focando a questão do uso do strep, das medicações para o strep e a triagem, então, paciente com suspeito de trabalho de parto imaturo, se ela tem estreptococo positivo, eu vou fazer um antibiótico, pelo menos as primeiras 48 horas durante o processo que eu estou fazendo tocólise. Ela parou de ter contração, eu posso suspender a minha profilaxia. Se ela traz uma cultura negativa, eu não preciso fazer. Se eu não tenho cultura, eu vou obter material na chegada dela e inicio a medicação, porque ela tem fator de risco clínico. Se ela chegou a negativar essa cultura em 48 horas, eu vou parar o uso do antibiótico se ela ainda estiver usando, mas se ela deu positiva, eu venho para o lado de cá, eu mantenho isso até o nascimento, tá bom? E por fim, a abordagem dos fatores causais. Então eu vou pesquisar o que está provocando esse trabalho de parto. Será que alguma infecção sistêmica, um hemograma talvez me diga isso, sumário de urina, orocultura? E se eu tiver indícios de infecção, eu vou fazer o tratamento específico da infecção. Então, um resumozinho, um algoritmo
eu tenho uma paciente com diagnóstico de trabalho de parto, está errado aqui a digitação mais uma vez, eu vou fazer o internamento e a busca de condições que contraindiquem uma autocólise. Se eu tenho contraindicações, eu vou permitir a evolução do trabalho de parto. Se eu não tenho contraindicações, eu vou rastrear, fazer o suado de urina, culturas, avaliar o bem-estar e analisar a idade gestacional. Então, se ela tem menos do que 24 semanas, eu não há indicação de fazer tocólise, eu não vou fazer corticoide. Então, basicamente, eu vou usar sintomáticos, investigar, tentar corrigir fatores causais. Se ela tem entre 34 e 37, eu também não tenho, é contraindicado a tocólise aqui, a não ser que eu vá transferir a paciente para algum local. Então, eu poderia permitir a evolução do trabalho de parto, mas lembrando de fazer a antibiótico profilaxia para estrepto, que está indicada em toda mulher com trabalho de parto prematuro. Se eu estou no meio do caminho, entre 24 e 34 semanas, aí vem um grande grupo que se beneficia do corticoide. Então, para isso, eu vou fazer tocólise associado, desde que ela não tenha outras contraindicações, e enquanto ela está contraindo, eu vou manter a profilaxia para estrepto do grupo B. Uma vez confirmada a maturidade fetal ou alguma contraindicação à conduta expectante, infecção, sofrimento fetal, qualquer coisa aconteça no meio desse caminho, eu vou permitir a evolução para o parto, tá bom? Então, a maturidade fetal presumida é quando ela atingir as 34 semanas, ou caso eu tenha realizado algum teste, eu poderia fazer isso. Lembrando que nessa evolução de trabalho de parto, toda vez que o parto está prematuro e o bebê vai passar pelo canal, eu tenho que fazer a profilaxia para estrepto do grupo B. Aqui só uma informação para essa conduta abaixo das 24 semanas, né? Então, aqui é uma publicação, 2017, mostrando aqui em roxo a porcentagem de sobrevida, né, de alguns bebês. Então, abaixo de 22 semanas, o percentual de sobrevida é muito pequeno, né? Depois das 25, já pula para 70% de sobrevida. E assim, vários autores vão mostrando o quanto é difícil sobreviver aqui, ó, a faixa dos 50%. Então, ela é atingida de 24 semanas para baixo, né? Esse foi o autor que teve o melhor resultado, mas realmente é muito complicado a assistência abaixo desse período das 24 semanas. Aqui, em relação à porcentagem de sobrevida, porém com moderado ou severo comprometimento do recém-nascido, né? Então, não é só sobreviver, é sobreviver bem, em condição de executar suas atividades. Então, o percentual de comprometimento é muito grande, né? Pode chegar a 70%, 60% se ele nasce e sobrevive aqui entre 22 e 23 semanas. Então, daqueles poucos que sobreviveram, um grande percentual teve uma morbidade importante, né? Então, na faixa dos 50% ainda aqui por volta de 23 semanas, ela começa a reduzir a morbidade aqui beirando as 25, mas ainda assim eu tenho resultados em torno de 20, 30, até quase 40% de morbidade importante. Então, não é simples fazer todo o suporte de um bebê muito prematuro. Aqui uma condensação dessas informações, onde esse guideline orienta justamente quais são o nível de evidência para fazer cada recomendação. Então, a corticoide, ele não é recomendado, é um nível de evidência bom de que não deve ser feito entre 22 e 23 semanas, talvez algo entre 23 na 23ª semana, mas com certeza um B deve ser feito a partir de 24. A tocólise, da mesma forma, deve ser feita a partir de 24. E aí, casos selecionados, a gente discute ali entre 23 e 24 semanas. Um elemento que a gente não comentou ainda, mas é a neuroproteção. A hemorragia intraventricular, ela pode ser reduzida com o uso do sulfato de magnésio, que falamos dele como tocolítico, mas ele tem a aplicabilidade de reduzir a atividade neuronal fetal, melhorar a vascularização para bebês muito prematuros. Que faixa seria essa? Bebês abaixo de 32 semanas. Então, fora todo esse protocolozinho que a gente colocou aqui, uma faixa específica entre 24 e 32 semanas deveria segregar ainda a neuroproteção com sulfato de magnésio, né? Então, isso melhoraria o desfecho de nascimento, principalmente quando o nascimento vai ocorrer nas próximas 24 horas.
E uma vez vendo que o parto não conseguiu ser detido, que ele vai evoluir, quais são as características da assistência a um parto prematuro? Uma menor tolerância desse prematuro à acidose, ele tem uma maior frequência de apresentações anômalas e um maior risco de traumas fetais, é muito mais frágil. As consequências para a assistência, eu tenho que tomar um cuidado maior na vigilância dele, tenho que escutá-lo com mais frequência, eu tenho que ter uma escolha criteriosa da via de parto para entender que ela não vai machucar esse bebê na saída, não vai traumatizá-lo. Eu tenho que escolher anestésico ideal, já que o anestésico pode passar pela mãe até o bebê e chegar a sedá-lo, dificultando ainda mais a sua capacidade de troca de oxigênio, capacidade respiratória. A equipe deve ser multidisciplinar, integrada, principalmente com o neonatologista, a enfermeira tanto obstétrica quanto neonatal, para dar um suporte logo após o nascimento dessa criança. E, se necessário, um suporte de terapia intensiva, nos casos mais graves. A avaliação da vitalidade fetal pode ser feita com ausculto intermitente ou através de cardiografia contínua, principalmente quando está ainda associado à presença de síndromes hipertensivas, crescimento intrauterino restrito ou uma condição de oligodramia. E seria justamente esse aparelho aqui monitorizando o bebê o tempo todo. A escolha de vida e parto depende de vários fatores: idade gestacional, peso estimado, qual é a apresentação desse bebê pequeno, as condições fetais onde ele está presente, como é que está o colo, a integridade das membranas, a possibilidade de monitorizar ou não, e qual é a experiência da equipe em conduzir esse bebê prematuro. Então, não é uma decisão fácil, vai ter que ser caso a caso. A via baixa geralmente é a escolha, a via vaginal, quando a idade gestacional é inviável. Então, um bebê de 22 semanas vai nascer, a tendência é não sobreviver, eu não vou submeter a paciente a, a uma cesariana por isso, mas a idade gestacional que define inviabilidade depende de cada serviço. A depender do local, eu posso estar com 24 semanas, pode ser uma idade onde todos os bebês não sobrevivem naquele serviço. Então, ela tem que ser individualizada. As apresentações cefálicas, elas podem ser permitidas na idade de nascimento em qualquer peso e idade gestacional. Então, a gente fica mais tranquilo quando esse bebê está de cabeça para baixo. Tem que ter condições materno-fetais favoráveis, o bebê tem que estar bem, o colo tem que estar muito favorável para você aceitar, apesar de um peso pequeno, o nascimento por via baixa. Avaliar a relação sempre com a bacia e evitar moldagens do polo cefálico, né, que seriam aqueles abaulamentos, os traumas que ele sofre no canal de parto. Evitar o uso durante o parto normal de analgésicos, tranquilizantes sedativos. Então, prefira sempre bloqueio peridural e um bloqueio loco-regional do que algo que passe pela via sistêmica para esse bebê. E evite toques repetitivos, já que o bebê é mais frágil, com maior chance de infecção, e os toques em maior quantidade podem contaminar esse bebê. A meliotomia deve ser tardia para proteger o bebê durante o trabalho de parto e a transferência mais precoce para a sala de parto, porque lembre-se que ele não precisa de 10 centímetros para sair, ele vai sair de lá de dentro com menos dilatação. Limpeza sempre imediata da via aérea, contraindicado o uso de fórceps e vacuostrator, se peso principalmente abaixo de 1,500, né? A gente sabe que abaixo de 34 semanas já não se indica o uso do vácuo, né? Então o fórceps também não vai ser indicado com um polo cefálico muito pequeno. E versões de extrações podais são geralmente proscritas pela facilidade de você acabar lesando, fraturando um membro. Então você não faz muita rotação com esses bebês, não. Durante o quarto período, que seria a primeira hora pós-parto, lembrar do campeamento tardio do cordão, aqui mais do que no bebê a termo tem um grande benefício, e às vezes o delivramento é mais difícil da placenta, já que é uma placenta que não está tão envelhecida, ela tem mais dificuldade de soltar, né, da cavidade. O parto por via alta geralmente tem sido discutido para bebês abaixo de 1,5 kg, e principalmente daqueles que têm uma necessidade de induzir, né? Então, não chega em trabalho de parto, vai ter que interromper de forma eletiva, às vezes você não propõe a indução para esses bebês tão pequenos assim. Com certeza nas cefálicas defletidas, nas pélvicas, prematuros, então o pélvico prematuro geralmente tem uma chance maior de morbidade do que o cefálico, e a gemelidade na prematuridade também é um fator que muitos colocam como uma das possíveis indicações. No momento do parto, por via alta, claro, avisa a equipe neonatal com antecedência para que ela se prepare, se reserve a cânula para entubar, todo o material de aquecimento do bebê, para não perder tempo na assistência. Também evitar o uso de alguns analgésicos sedativos e tranquilizantes, e a incisão uterina, a depender da condição, pode ser modificada. Pode ser a segmentar transversa, que é a tradicional,
mas também pode mudar para aquele segmento corporal, ou seja, incisão de cima para baixo, longitudinal, de forma a abrir o útero e facilitar a extração desse bebê para que não saia com dificuldade. A extração de preferência com membranas íntegras e a limpeza precoce da via aérea. Novamente, o campeamento tardio do cordão. Lembrar que as desvantagens fisiológicas do parto prematuro, o bebê ainda não estava preparado para nascer, né? Então a pele dele ainda é mais fina, ela fica mais vermelha justamente por causa dessa falta de desenvolvimento cutâneo. Então com isso ele acaba perdendo mais calor, e como ele é composto em maior parte de água, se ele perde calor, ele perde peso. Então a perda de peso é bem intensa. Então aquecer o bebê muito prematuro, aqui é uma das técnicas que se usa, envolvê-lo com plástico, para que ele não perca calor para o meio ambiente. Ele geralmente tem essa face de velho, né? Não tem ainda muito panícula de pouso, ele estava desenvolvendo esse processo para reter justamente o calor, ele ainda não desenvolveu, não teve esse grau de desenvolvimento e aí a face fica nesse aspecto. A musculatura é frágil e aí o que pode prejudicar esse bebê na sucção e deglutição, então ele pode ter dificuldade de amamentar e, portanto, ganhar peso e causar, inclusive, regurgitação e vômitos. E os ossos e músculos da caixa torácica não estavam bem desenvolvidos, favorecendo a dificuldade respiratória que ele pode ter. Então, notem, imagine sondar, pegar um acesso venoso central, algum entubar uma criança como essa, que é uma habilidade, uma equipe bem preparada. Então, tem que nascer num centro acostumado a esse tipo de suporte. Bem, era isso que eu queria falar com vocês sobre parto prematuro. Espero que tenham gostado das 3 sequências de apresentação e nos encontramos na discussão do caso. Tá joia? Um abraço, pessoal.